Fala, jovem, beleza? Professor Jonatas Gonçalves, dando continuidade ao nosso primeiro tema do bloco do módulo Físico-Química, que é um módulo aí de grandes expectativas por parte dos alunos, pois normalmente é o bloco de maior dificuldade. Mas eu quero lembrá-los que o módulo geral, Química Geral, ele alicerça conceitos e teorias muito importantes também, viu, pessoal? Bom, estamos na nossa terceira aulinha do tema 1. Tema 1 que fala das relações numéricas fundamentais. Nós já falamos aí sobre massa atômica, massa molar, volume molar, massa molecular. E agora nós vamos entrar em dois conceitos reacionais. Percebam a diferença. Até agora o que a gente fez? A gente analisou substâncias em isolado e o significado daquelas substâncias em termos de massa e volume. Agora nós vamos encaixar, inserir esses conceitos de massa, de mol, de volume, não para uma única substância, mas nas relações que essas substâncias têm durante um processo reacional, durante uma reação química. E aqui nós vamos falar das famosas leis ponderais. Ponderais, aquelas que ponderam. Ponderam o que, Jonatas? As quantidades envolvidas nos processos reacionais. Vai ser um entendimento e as relações numéricas que envolvem as reações químicas, e não apenas as relações numéricas que envolvem moléculas ou átomos isoladamente. Agora nós vamos estender. Nós vamos pegar aquelas relações numéricas que analisamos para moléculas e átomos em individual e vamos passar a analisar isso em reações químicas. Para tal, precisamos falar de duas leis essenciais. A lei de Lavoisier, a famosa lei da conservação das massas, e a lei de Proust, a famosa lei das proporções fixas, definidas ou constantes. Qualquer um dos termos é válido. Bom, vamos começar pela lei da conservação da massa. Popularmente, essa lei é conhecida pela frase: na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Que em outras palavras isso se traduziu: nada é criado, nada é desfeito. Ou seja, Dalton bem colocou, as reações químicas nada mais são do que o rearranjo dos átomos. Durante uma reação química, átomos não são criados, átomos não são destruídos, átomos se conservam. Eles apenas passam a se combinar de maneiras distintas. Então, as mesmas quantidades atômicas que eu tenho do lado dos reagentes, eu tenho que ter do lado dos produtos. Isso é importantíssimo para você entender que a massa, portanto, sempre vai se conservar. No somatório inicial ao somatório final, a massa sempre se conserva, uma vez que os átomos no início são os mesmos átomos do final. Agora preste muita atenção. Dentro desse conceito tem uma pegadinha. Por quê? Porque para Lavoisier chegar a essa conclusão, ele precisou criar um ambiente experimental favorável para que ele pudesse fazer uma análise tão precisa. Portanto, Lavoisier necessitava saber exatamente quem eram as substâncias que estavam reagindo no início, assim como saber exatamente as substâncias que estavam sendo produzidas e aparecendo no final. Para tal fato, Lavoisier precisou trabalhar com um sistema que chamamos fechado. Um sistema fechado é aquele que eu conheço todos os participantes reacionais, que não há escape de alguém, nem a entrada de alguém que eu desconheça. Dessa forma, e apenas dessa forma, seria possível verificar tal lei, que a massa se conserva no início e no final da reação, mantendo-se sempre constante. Resultado da lei de Lavoisier: a massa é constante durante o processo reacional. Pergunta pegadinha: a massa é constante somente em um sistema fechado? Ou qualquer reação química ocorre com conservação das massas? Uma pergunta pegadinha. Jonatas, repito. Qualquer reação química ocorre com conservação das massas ou apenas as reações químicas que ocorrem em sistema fechado ocorrem com conservação das massas? Se você optou por falar que apenas as reações químicas que ocorrem em sistema fechado ocorrem com conservação das massas, você errou, pois a conservação das massas acontece sempre. Não há reação química que ocorre sem a massa se conservar.
pois não há reação química em que átomos sejam criados ou destruídos. Agora, preste muita atenção. A verificação disso, ou seja, a verificação experimental da conservação das massas, depende de um sistema fechado. Quer dizer, eu só posso provar a conservação das massas em um sistema fechado. E eu só posso levar isso em consideração durante uma reação se essa reação estiver acontecendo num sistema fechado. Porque imagina, os gases aqui presentes nesse sistema que a gente está agora podem se tornar participantes de uma reação como se tornam em processos de reação de combustão. O gás oxigênio ali participando. Então, se eu não tenho um controle exato, pode dar errado o resultado, ou o resultado pode dar acima, ou o resultado pode dar abaixo, ou até mesmo um resultado diferente do esperado. O que eu quero dizer para você é o seguinte: a massa vai se conservar. O problema é você saber quem é que você tinha no início e quem é que você tinha no final. Para que você saiba, para que você possa demonstrar isso experimentalmente e para que você possa fazer análises quantitativas matemáticas que precisam que você faça algum tipo de conclusão. Só poderá ser feita essa análise matemática que leve você a uma conclusão se você fizer em um sistema fechado. Mas o sistema fechado é apenas um cuidado experimental, certo? Jonas, mas e se a massa der diferente? É porque a lei de Lavoisier não foi obedecida? Não, a massa pode dar diferente porque você não teve o cuidado experimental para que a gente pudesse observar a lei. Mas a lei vai ser obedecida. Ela vai ser obedecida em qualquer circunstância. O problema é, às vezes você vai lá e derrama mais reagente do que você imaginava. Se você não tiver isso contabilizado, lascou. Vai dar tudo errado. Ou então, como eu falei, participa gás que você não estava tendo ciência, você não conseguiu quantificar. Vai dar um resultado inesperado. Então, o sistema fechado, ele é condição experimental de precisão. Ele não é condição para que a reação ocorra, certo? Ela ocorre, e ocorre com conservação das massas. Maravilha. Lavoisier anunciou assim: em um sistema fechado, a massa total dos reagentes é igual à massa total dos produtos. Por que ele falou isso? Porque apenas em um sistema fechado eu posso verificar isso. Em um sistema aberto, isso pode dar errado? Isso pode dar errado. Mas porque não houve conservação das massas, pessoal? Não, porque participou alguém ou escapou alguém sem que eu tomasse conhecimento. Mas em um sistema fechado eu posso garantir que a massa dos reagentes, a soma total da massa de reagentes é igual à soma total da massa de produtos, pois eu conheço todos os reagentes e conheço todos os produtos. Exemplo, a água, 18 gramas de água, se forem decompostas em gás hidrogênio e gás oxigênio, formarão necessariamente 18 gramas de produto. Não sei quanto de cada, mas vai formar. A água foi decomposta. Quanto que formou de produto? Quanto que eu tinha de água no início? 18 gramas, então formaram 18 gramas de produto. Não tem por onde correr. Agora, desses 18 gramas, o somatório, né? Eu tenho 2 gramas sendo de hidrogênio, 16 gramas de oxigênio. O que é natural, né, pessoal? Porque a água é formada por quê? Por 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. 2 átomos de hidrogênio, né? E 1 átomo de oxigênio. Ou 1 mol de água que tem 18 gramas, a massa molar da água é 18 gramas, de uma molécula seria 18U. Mas 1 mol de água tem 18 gramas, 1 mol de água produz 2 mols de átomos de hidrogênio, ou seja, 2 gramas, e 1 mol de átomos de oxigênio, 16 gramas, que é a massa de 1 mol de átomos de oxigênio. Né? Bem tranquilo. Vamos aí ver mais um exemplo. Ó. Magnésio com oxigênio formando óxido de magnésio. Se eu peguei 24 gramas de magnésio e reagi com 16 gramas de magnésio, o somatório disso dá quanto? Dá 40 gramas. Então, eu posso concluir que o produto é 40 gramas? Posso. Agora, só um detalhezinho. Por que isso poderia dar errado? Se você não obedecesse a próxima lei, que é a lei que eu preciso levar em consideração as proporções. Como assim, Jonatas? Existe uma proporção, como a gente viu no caso anterior da água, em que eu tenho 2 hidrogênios para cada oxigênio. Se eu colocar 2 hidrogênios para 2 oxigênios, o produto pode ser outro. Por exemplo, poderia mudar de água para água oxigenada. Então perceba que eu preciso da proporção, que é a próxima lei. Ela complementa a lei de Lavoisier.
Então, eu só posso garantir que o somatório desses vai dar igual a quantidade de óxido de magnésio se eu estiver com a proporção exata de magnésio que eu preciso combinar com a proporção exata de oxigênio. Mas se essas proporções estiverem todas corretas, se eu já estou dizendo para você, vou reagir com, olha o termo, vou reagir completamente 24 gramas de magnésio com 16 gramas de oxigênio, eu já estou dizendo que tudo aquilo vai reagir e vai formar o óxido de magnésio. Quanto? Ora, 24 mais 16, 40, portanto, 40 gramas de magnésio. Bem simples. Já a lei das proporções, pessoal, fixas, constantes, definidas, tudo isso quer dizer a mesma coisa, ela leva em consideração o seguinte, ó, para que eu forme determinado produto, é necessário, a partir dos reagentes, combinar as devidas proporções. No caso da água que a gente falou. Para que eu pudesse formar água, eu tinha que ter sempre a relação de 2 hidrogênios para 1 oxigênio, porque essa é a relação da água. É assim que a água é formada. Ela é uma substância composta, formada por 2 átomos de hidrogênio com 1 átomo de oxigênio. Então, eu preciso, de alguma forma, que essa proporção seja mantida do lado dos reagentes. Uma vez que eu conservo a proporção, eu posso dizer que essa proporção também é obedecida em massa. Como assim? Se eu tenho 9 gramas de água e vou decompor, qual é a relação entre hidrogênio e oxigênio que eu tenho que ter? Bom, eu tenho que saber o seguinte, 9 gramas de água formam 1 grama de hidrogênio e 8 gramas de oxigênio. Jonas, mas não é de 1 para 2? Calma aí. É de 1 para 2 em quantidade de matéria. Mas em massa, esse 1 para 2 não tem que ser necessariamente o dobro da massa. Porque como são átomos diferentes, essas massas, como já falamos em outra aula, se referem a coisas distintas. Vamos pegar aqui, ó, 18 gramas. Por que eu sei que corresponde? 18 gramas não é a massa de 1 mol da água? A gente sabe calcular isso, isso é um dado do problema. 1 mol de água não tem 2 mols de hidrogênio e 1 mol de oxigênio? Ou seja, 2 mols de hidrogênio é 2 vezes 1. E 1 mol de oxigênio, 16. Note que a proporção foi mantida. Olha só, quando eu dobrei a quantidade de água, dobrei a quantidade de hidrogênio e dobrei a quantidade de oxigênio. Mantive a proporção nas massas. Eu posso perceber isso pela massa. Isso aqui, pessoal, é como fazer bolo. Isso daqui é como fazer comida para mais gente. Isso aqui é o cara que cozinha todo dia para 2 pessoas, de repente recebe a família inteira, sogra, parente, todo mundo. Vai ter que pegar aquela receita e fazer uma proporção. Uma regra de 3. Se eu precisava das quantidades de reagente lá durante... Porque cozinhar é reação química. Eu precisava daquela 100 gramas disso, misturado com 50 gramas disso, com uma colher de chá de sal, com não sei o que lá. Isso era para 2 pessoas. Se for aumentar para 10 pessoas, porque foi tua sogra, teu sogro, o tio, o namorado, o cunhado, o sei lá o que o povo arruma parente para tudo que é canto. Levou essa galera toda para comer na tua casa. Como é que a pessoa que for cozinhar vai ter que fazer? Simples. Regra de 3. Bom, se eu precisava dessa quantidade de cada componente para esse número de pessoas, quantas vezes eu aumentei a quantidade de pessoas? Dobrei a quantidade de pessoas? Então só vai ter que fazer o que com os reagentes? Dobrar. Tripliquei a quantidade de pessoas, então vou ter que fazer o que com os reagentes? Triplicar. Quadrupliquei a quantidade de pessoas, então vou ter que fazer o quê? Quadriplicar. É isso que a lei das proporções diz. Uma mera receita de cozinha. Olha aí a prova do Enem, né? Falando como que eu posso aplicar isso no nosso dia a dia. Habilidade e competência. Depois você vem dizer para mim que você não sabe em que você vai usar isso na sua vida. Você não vai saber cozinhar. Você não vai saber fazer nada, né? Então, ó, 27 gramas. Bom, tripliquei de 1 para 3, não é triplicar a quantidade de hidrogênio? Note que o oxigênio também. Quanto que é o triplo de 8? 24. Então aqui também vai ter que triplicar. Quanto que é o triplo de 9? 27. Tá vendo como é simples? A proporção é sempre mantida. Olha como é que a gente fez. Ó. A massa de hidrogênio sobre a massa de oxigênio. No primeiro caso, ela era 1 sobre 8. No segundo caso, ela era 2 sobre 16. 2 para 16. Note que 1 sobre 8, o resultado vai dar igual 2 sobre 16. A proporção continua sendo a mesma. Que é igual a razão 3 para 24. Que por sua vez é igual de 11,11 para 88,89. Todas essas razões permaneceram o quê? Constantes.
constantes, porque o que eu fiz com um eu tive que fazer com o outro para obter o mesmo resultado. Isso é a lei das proporções fixas, definidas ou constantes de Proust. Ele fala, o químico francês Joseph-Louis Proust observou que uma reação química, a relação entre as massas das substâncias participantes é sempre constante. A relação das massas, ela é sempre constante para que a quantidade de produto seja a mesma. Então, a lei de Proust, ou lei das proporções definidas, fixas ou constantes, diz que dois ou mais elementos, ao se combinarem para formar substâncias, conservam entre si proporções definidas. Tudo bem? Tranquilo? Muito simples. Mais um exemplo aí da lei de Proust, então, ó, proporção constante. Vamos pegar aí, ó, 12 gramas de carbono grafite reagiram com 32 completamente gramas de O2. Primeiro, 12 gramas eu estou falando de 1 mol, né? Que é a massa molar, beleza? 32 gramas eu estou falando de 1 mol de oxigênio. Olha, eu estou falando de 1 mol de gás oxigênio. O mol de gás oxigênio tem 2 mols de átomos. Ó. O mol de gás oxigênio é O2. Então, 1 mol de O2, a massa é 32 gramas. Pois 1 mol de O2 tem 2 mols de átomos de oxigênio. É aquele lance. 1 mol de laranja e 3 mols de sementes. Pois cada laranja tem 3 sementes. Formaram 44 gramas de dióxido de carbono, CO2. Note, pessoal, que a proporção é de 1 carbono para 1 O2. E lá no produto, ó, 1 carbono para 1 O2. Isso não mudou. Então a massa está se conservando. A gente pode perceber perfeitamente que tem Lavoisier aqui. Ó, 12 mais 32 somando 44. Portanto, se eu dobrar a quantidade de carbono para que eu tenha o mesmo resultado esperado, deverei obedecer, dobrar a quantidade de gás oxigênio, para que dessa forma eu dobre a quantidade de produto formado. É a lei das proporções fixas, também famosa lei do cozinheiro. Tá? Fique muito atento, isso não é difícil. Estude, porque isso aqui, pessoal, vai te explicar como que eu vou combinar as quantidades. Jonas, se por um acaso eu não obedecer isso, o que vai acontecer? Bom, existem algumas possibilidades. Entre elas, é simplesmente o reagente não reagir. Você coloca mais de um reagente, ele simplesmente não vai ser consumido. Jonas, eu coloco menos do que a quantidade esperada, então você vai produzir menos. Jonatas, e o fato de eu colocar 2 reagentes é garantia, ainda que eu coloque em proporção, é garantia que eles vão reagir completamente? Não, pois existem condições cinéticas de um meio para que a reação aconteça com perfeito rendimento. Então, esses serão assuntos das nossas próximas aulas. Nós falaremos de, próxima aula, reagente excesso e limitante. E na nossa última aula, envolvendo esse primeiro tema, falaremos de rendimento e grau de pureza, finalizando as nossas ideias estequiométricas. Na verdade, na próxima aula, nós vamos falar da estequiometria em que envolve essas reações. Eu vou pegar as duas leis e a gente vai passar uma aulinha só trabalhando exemplo. E aí vamos falar dos excessos, reagente, excesso, limitante, rendimento e pureza. Fique atento, assista as próximas aulas. Essa aqui é pré-requisito e as outras foram pré-requisitos. Assista na sequência, por favor. Um grande abraço. E se você ainda não é aluno do Química Resolve e estiver assistindo alguma videoaula pelo YouTube, procure o nosso site para que você tenha acesso completo ao nosso material em PDF, os exercícios, as provas comentadas e toda uma lógica de ordenamento para as suas aulas. Um grande abraço.